Oi, gente. A situação que está, assim, monopolizando a opinião pública nas últimas semanas é o conflito entre Israel e o Hamas. Para que a gente possa fazer uma abordagem astrológica dessa situação, é necessário ter mapas precisos. No caso do Hamas, isso é bastante difícil, até porque nem a data exata da fundação dessa organização a gente tem. Vai ter sido final de dezembro de 1987 ou janeiro de 1988, por aí. No caso de Israel, sim, nós temos a data exata, que é 14 de maio de 1948. A questão é a hora. Existem 5 possibilidades de hora que podem resultar em 3 ascendentes diferentes. Nós vamos entender isso melhor acompanhando aqui por esse PowerPoint que eu vou compartilhar com vocês. Então, vamos lá. A Assembleia que leva à criação do Estado de Israel foi convocada para o dia 14 de maio de 48, às 14 horas. Essa Assembleia acontece no Museu de Tel Aviv e ela é conduzida pelo político Davi Ben-Gurion, que se tornaria depois o primeiro-ministro do país, o primeiro-ministro de Israel, que é esse aqui, ó, que está de pé com o texto na mão. Ele tinha que ficar de pé e os outros sentados, porque ele tinha 1,52 m, ele era o mais baixinho dessa reunião aí. Mas vamos lá. A reunião começa às 16 horas. Então, essa é a primeira hipótese de mapa para Israel, quer dizer, o mapa levantado exatamente para o momento em que a reunião começou. Isso é uma prática bastante comum, né? Considerar que a fundação de instituições, de clubes, de empresas, etc., se dá no momento do início da primeira assembleia e assim por diante. É comum, mas não é consensual. Isso é uma das alternativas possíveis. Esse mapa vai resultar numa carta com ascendente em Libra, em 23 graus e 2 minutos de Libra, que vai fazer com que o regente do ascendente seja essa Vênus de casa 9 em quadratura com Netuno. E o planeta que está mais próximo do meio do céu nessa carta é Lua, aqui no início de Leão, que é também regente do meio do céu em Câncer. O que me parece assim notável nesse mapa é que os planetas de maior destaque são planetas femininos, né? Vênus, Netuno, Lua, é uma energia feminina demais para um país que antes de tudo é uma potência militar. Então, essa é a primeira hipótese. Vamos ver a segunda? A segunda é a mesma, basicamente o mesmo mapa, colocado para 15 minutos mais tarde. É uma retificação feita por um astrólogo suíço, um especialista em retificação, aliás, um astrólogo muito importante aí pelos anos 40, 50, o Alexander Mar, que vai, com base numa série de fatos da história de Israel, propor um horário de 16 horas, 15 minutos e 7 segundos. Esse horário foi testado com relação a toda uma série de acontecimentos da história de Israel e parece que funciona melhor do que o das 16 horas. Mas ele padece também da mesma característica do primeiro, ou seja, o ascendente continua em Libra, agora em 26 e 15, e os planetas que vão aparecer aqui com maior destaque vão ser Vênus, regente do ascendente, em quadratura com Netuno, e a Lua lá no meio do céu, os mesmos 3 planetas femininos. Vamos dar uma olhada agora na terceira opção? A terceira opção é o momento em que a reunião termina, e ela termina com o Davi Ben-Gurion, depois de ler uma declaração de 19 artigos. No 10º artigo é que ele vai falar da criação do Estado de Israel. No 11º, ele estabelece a hora da transição de poder dos ingleses que ocupavam aquele território todo, não, o mandato da Palestina, o mandato britânico na Palestina, desde 1918. Então, é nesse 11º artigo que ele vai falar que essa transição vai acontecer à meia-noite daquele mesmo dia. Bom, então, no finzinho da reunião, o Ben-Gurion solicita
algumas autoridades presentes, algumas figuras mais representativas da comunidade política judaica, para vir assinar o documento, a Declaração de Independência. E aí tem uma história interessante. Essa Declaração de Independência deveria estar num pergaminho. Inclusive, esse pergaminho é que foi assinado pelos presentes. Só que não deu tempo de passar o texto em hebraico para o pergaminho, né? Todo o manuscrito. Eles haviam contratado um caligrafista para fazer esse serviço, mas ele não teve tempo de fazer. Então, como é que a coisa foi feita? O texto foi datilografado num papel comum e esse papel foi espetado no pergaminho. E, no final, quando as pessoas assinaram, elas assinaram um pergaminho em branco. Isso aí mostra que havia muita confiança, mostra que já estava tudo combinado. Então, essa reunião, na verdade, não decidiu nada, ela apenas formalizou algo que já vinha sido negociado há algum tempo entre as lideranças judaicas e deles com os ingleses. Então, quando termina tudo, todas as assinaturas são apostas lá no pergaminho, é que o Ben-Gurion declara que o Estado de Israel tinha acabado de nascer. E isso acontece às 16h37. Esse é o horário aceito por alguns pesquisadores bastante significativos. O primeiro deles é o Nick Campion, aquele astrólogo inglês que escreveu uma obra muito importante para a astrologia mundana, que é exatamente sobre as cartas de nascimento, as cartas de origem de uma grande quantidade de países do mundo. E isso aí foi uma obra de 3 autores, além do Nick Campion. E tem também um livro fantástico chamado Ó Jerusalém, da autoria de 2 jornalistas, um inglês chamado Larry Collins e um francês chamado Dominique Lapierre. Eles escreveram, digamos assim, as biografias de vários países, como da Índia, Esta Noite a Liberdade, escreveram a de Israel, Ó Jerusalém. Eles escreveram um livro monumental também sobre a tentativa de incendiar Paris do Hitler durante a Segunda Guerra. E eles eram jornalistas investigativos que faziam um trabalho extremamente detalhado, com centenas de entrevistas, com uma documentação assim, muito grande, e eles também apontam o horário de 16h37 para essa formalização da criação do Estado de Israel. Inclusive, eles relatam que houve uma transmissão radiofônica, essa transmissão radiofônica está gravada, inclusive, da nascente Rádio de Israel, da rádio oficial do país, e ela também vai se encerrar nesse momento aí, das 16h37. Qual é o ascendente? Já mudou, não é mais Libra, agora é 0h52 minutos de Escorpião. Olhem aqui. Isso faz com que agora o regente do ascendente seja Marte, em Leão, na casa 10, a casa do poder, a casa do executivo. E que a Lua continue, como nos mapas anteriores, como o planeta mais próximo do meio do céu, mas ela não rege mais o meio do céu. Ela agora rege a casa 9 das relações exteriores. E o outro regente de Escorpião, Marte é o regente clássico, o regente moderno é Plutão. Plutão está aqui em conjunção com a Lua, portanto, participando aí desse complexo do meio do céu, do exercício do poder executivo em Israel, e em conjunção com Saturno, porque Israel é um dos países que nasce durante essa conjunção extremamente importante de Saturno com Plutão de 1947. É também o momento do nascimento da Índia, do Paquistão, e essas conjunções estão na gênese de alguns dos países mais envolvidos em conflito no mundo, países que já tiveram que nascer em guerra. Foi o caso dos 3, de Israel, de Índia e de Paquistão. E então, esse mapa apresenta alguns fatores que são bastante compatíveis com as histórias, com a história da origem de Israel. Bom, então essa é a terceira hipótese. Acontece que um astrólogo
pertencente à equipe do Astro.com, que mantém o banco de dados mais respeitado do mundo em matéria de dados de nascimento, de personalidades e também de dados de fundação e de origem de países e instituições, esse pesquisador ele fez um trabalho de retificação e jogou esse horário para 5 minutos mais cedo. Jogou isso para 16h32. Na verdade, não é um trabalho de retificação, e sim um trabalho de reanálise das informações que a gente tem sobre o desfecho daquela reunião, e ele chegou à conclusão de que a reunião não terminou às 16h37, mas às 16h32. E o ascendente agora vai parar onde? Vai parar em 29h49 de Libra. E aí volta aquele jogo de regências que a gente viu nas duas primeiras hipóteses. A Lua está quase no meio do céu, regendo a casa 9, Vênus é o regente do ascendente outra vez, em quadratura com Netuno na 12. Bom, se nós considerarmos que 16h32 é um minuto que tem, se desdobra por 60 segundos, às 16h32 em ponto, efetivamente o ascendente é Libra. Mas se for às 16h50, 16 horas, 32 minutos e 50 segundos, o ascendente volta a ser Escorpião. Então, isso aí está muito na transição, está muito na passagem. Pode ser qualquer um dos dois signos, né? Vamos para mais uma hipótese. A quinta e última hipótese agora é bem mais tarde, à meia-noite, a passagem do dia 14 para o dia 15 de maio. O que acontece nesse momento? Esse momento é citado, inclusive, no próprio discurso feito pelo Ben-Gurion, quando ele diz que a transição de poder, a autonomia do novo Estado de Israel vai se dar a partir da meia-noite, que é quando termina, por acordo com os ingleses, o mandato britânico na Palestina. Esse que está aí na foto é o Alan Cunningham, que foi o último alto comissário britânico para a Palestina. E então, às 10 horas da noite, ele se dirige para o porto de Haifa, ele entra no navio e à meia-noite ele está deixando o país, deixando para trás a Palestina e voltando para a Inglaterra. Quer dizer, a gente tem esse mapa aí que marca a real transição de poder dos britânicos para os judeus. Esse mapa já vai ter o ascendente em 14 graus e 4 minutos de Aquário. E o ascendente dele, então, é regido por Urano, que aparece aqui na casa 5, fazendo oposição com Júpiter na casa 11, em Sagitário. Esse Júpiter domiciliado em Sagitário, na 11, tem muito a ver com a importância do parlamento, né? Em Israel. Israel é um país parlamentarista e está exatamente em oposição com o regente do ascendente. E outra coisa interessante é que o meio do céu está em Escorpião. Parece aqui que já está entrando em Aquário, mas na verdade está em 29 de Escorpião. E um dos regentes do ascendente, o regente moderno Plutão, está no descendente, do ascendente não, desculpem, do meio do céu, ele está aqui no descendente, em conjunção com Saturno, em oposição ao ascendente. Esse mapa é interessante que ele vai mostrar Marte e Plutão regendo o meio do céu e o Plutão fazendo oposição ao ascendente em Aquário. Bem, então, nós temos aí essas 5 possibilidades, e agora cumpre tentar fazer assim, uma rápida consideração a respeito de qual desses ascendentes corresponde melhor à imagem que Israel projeta no mundo. Que o ascendente é isso, o ascendente tem muito a ver com autoimagem, tem muito a ver com aquilo que você quer passar, que impressão que você quer provocar. Então, a primeira coisa que a gente pensa quando fala em Israel é em potência militar. Israel é a maior potência militar daquela região e uma das maiores do mundo, inclusive tem armamento nuclear. Todo mundo sabe disso, se bem que não é, digamos assim, oficial.
e tem um alto desenvolvimento tecnológico também. Isso é outra marca registrada do país. Esse alto desenvolvimento tecnológico se espalha por várias áreas, pela área agrícola, por exemplo. Então, Israel conseguiu transformar o deserto em que o país está instalado numa região bastante produtiva, e essa tecnologia também se reflete na qualidade dos armamentos militares, muitos produzidos localmente. Além disso, e na área de informática, é outra área em que Israel tem assim, muita gente fera, tem muita gente que ganhou prêmios internacionais aí da área de ciências, também israelense, e é um país permanentemente atento a possíveis riscos e ameaças externas. É como se fosse um país em constante estado de alerta. Basta dizer que logo no dia 15 de maio de 48, ou seja, menos de 24 horas depois de Israel ter sido instalado como país independente, foi invadido por uma coalizão de países árabes que envolvia Jordânia, Egito, Síria, Líbano, Iraque. Ou seja, é um país que já nasceu em guerra. A guerra as escaramuças já estavam rolando desde o ano anterior, desde que a ONU aprovou a divisão da Palestina num Estado judeu e num Estado palestino, e a guerra estalou de vez, estourou de vez, menos de 24 horas depois da independência. Muito significativo isso, né? Mais ainda, é o serviço secreto mais temido do mundo, o Mossad. Então, isso é uma das coisas mais rapidamente associadas em Israel. A qualidade dos seus serviços de inteligência, a ousadia e a atuação normalmente cortante do Mossad, que falhou nesse ataque terrorista do Hamas por causa provavelmente da postura personalista do Netanyahu, que parece que está governando mais para o próprio umbigo do que para o benefício do país. E uma outra característica é o fato de Israel ser a única democracia da região. É o único país que tem um certo equilíbrio entre os poderes, se bem que o Netanyahu tem tentado partir para uma aventura autoritária, mas depois desse ataque do Hamas, provavelmente ele vai perder poder, talvez ele seja substituído aí nos próximos meses, vamos ver o que acontece. E uma outra característica diz respeito à equidade de gênero. Eu não estou nem falando em igualdade, porque igualdade propriamente dita ainda não há por completo, mas existe pelo menos um esforço no sentido de criar oportunidades para que haja igualdade de direitos entre homens e mulheres no país. E nesse ponto, se a gente comparar Israel com os países vizinhos, Israel é um caso único também. Aí a gente considera todos esses fatores e se pergunta a que eles correspondem mais? A qual daqueles mapas que a gente viu eles correspondem mais? É uma questão em aberto. Eu não considero nada desprezíveis aqueles mapas com ascendente em Libra, mas me parece que os dois mapas com ascendente em Escorpião ou com Escorpião no meio do céu têm mais analogia com esses fatores aqui listados, como o fato de Israel ser uma grande potência militar, ter um alto desenvolvimento tecnológico e ter um serviço de inteligência tão mundialmente reconhecido. E são qualidades muito ligadas a Marte, muito ligadas a Plutão, no caso do serviço secreto. Então, fica aí essa apresentação que está aberta a todo tipo de crítica, e observem que eu não estou aqui trabalhando com retificação. Quer dizer, não estou testando essas 5 hipóteses com relação a fatos posteriores, alguns deles, como as outras guerras que Israel teve que enfrentar em 67, em 73, o assassinato do primeiro-ministro Isaac Rabin, já nos anos 90, e assim por diante. Mas, como ponto de partida, estão aqui as 5 alternativas de horário e essas considerações que podem servir aí como uma base de pesquisa. É isso.